A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo à nossa sala de aula aqui no canal Teológico Voz Profética. Eu sou o professor pastor Rubens Santos. É um prazer muito grande tê-lo aqui, amigo, amiga, servo e serva de Deus. Você é estudante da poderosa palavra de Deus, você é estudioso de teologia, né? Você que gosta de ler a palavra de Deus, de conhecer, você está no canal certo. Este canal é para quem tem fome e sede da palavra de Deus. Nós vamos aqui estudar hoje a matéria de Cristologia, uma matéria maravilhosa e para tanto nós temos o conteúdo programático em nosso livro. Você que ainda não nos conhece, matricule-se já e vem estudar conosco o curso de teologia completo. E hoje nós estamos na matéria de Cristologia, na lição de número 2, continuação. Você que ainda não adquiriu o livro, adquira agora mesmo no telefone que aparece aí na descrição do vídeo, tá bom? É um prazer, uma satisfação estudar com você. Vamos aprender juntos a poderosa palavra de Deus. Eu ministro teologia desde os meus 25 anos de idade, desde lá, e a gente está ministrando aí a palavra de Deus em vários núcleos teológicos e agora aqui no canal, com muito prazer, já colaboramos com a formação de várias pessoas que estão hoje atuando no ministério de uma maneira profíncua e produtiva para o reino de Deus. Estamos aqui com muita alegria em nosso coração. Então você que ainda não adquiriu, adquira agora mesmo os nossos livros do curso básico em teologia. São 20 livros. Do curso médio são 30 livros. Do curso do bacharelado são 40 livros. Você vai ter teologia, que é a primeira matéria, doutrina de Deus. Você vai ter todos esses livros aqui, ó. Tá vendo? Você vai receber em sua casa através do correio por um valor único. E você vai fazer uma prova. Depois que você fizer a sua prova, você vai receber o seu lindo certificado reconhecido em cartório, válido em todo o território nacional e válido também, reconhecido pela Igreja Assembleia de Deus em todo o Brasil. São várias matérias, né? São 40 matérias do curso de bacharelado. Aqui eu tenho 10 livros que você pode solicitar e você vai receber em sua casa pelos correios com total segurança, ok? Nós temos vários livros deste em estoque e nós queremos entregar aí na sua casa com muito prazer, com muita alegria, tá bom? Vamos então para a matéria de Cristologia. Adquira já o seu material e estude conosco. Vai ser uma bênção para o seu elevo espiritual e para a sua vocação ministerial, para que você possa crescer ministerialmente e produzir muito mais para o reino de Deus. Você que é missionário, você que quer estudar aí teologia para ter um conhecimento e poder pregar melhor, com mais conhecimento, base e segurança, a palavra de Deus, as vidas das almas que estão carentes, precisando de uma palavra com uma interpretação correta. Você vai aprender exegese, hermenêutica, todas as matérias. É muito bom, vai ser uma bênção muito grande na sua vida. Então vamos para a continuidade da lição anterior. Dentro da Cristologia, lição de número 2, vamos falar sobre os aspectos naturais de Cristo. São eles 6. O aspecto normal, o aspecto físico, o aspecto mental, o aspecto social, espiritual e intelectual. Na aula passada, terminamos a videoaula falando sobre o crescimento físico de Jesus e paramos exatamente onde vamos continuar aqui na página de número 19 do livro. Você que tem o livro pode me acompanhar. Após seus 12 anos de experiência terrena, as Escrituras fazem mais 3 referências sobre o seu computo de vida física, falando a respeito do crescimento físico de Jesus. Primeira referência, terminados aqueles dias de acordo com a lei mosaica, 7 dias, aproximadamente, né? Jesus foi levado ao templo. Isso está em Lucas capítulo 2, versículo 43, cumprindo uma lei que existia no livro de Levítico, capítulo 23, versos 4 ao 8. Segunda referência bíblica em Lucas 2 e 44, que a Bíblia cita, né, as escrituras sobre o tempo de vida do Senhor Jesus, o seu crescimento físico.
Lucas 2:44 está escrito: pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram de um dia, ok? Que você possa aí estar conferindo na sua Bíblia Sagrada. A terceira referência aparece no Novo Testamento, no livro de Lucas, capítulo 2, e verso 46. E aconteceu que passando 3 dias, a parte A do versículo, né? E aconteceu que passando 3 dias, e aí você vai ver a sequência do texto de uma referência que está mencionando a respeito do crescimento físico de Jesus. Alguns comentaristas fazem objeções quanto a 18 anos de silêncio na vida de Jesus e advogam que não temos nenhuma outra fonte de informação quanto a isto, a não ser o que diz a tradição. Isto é, durante este período, Jesus esteve em meditação na cidade de On, segundo a tradição, também a cidade chamada de Heliópolis, no Egito. Mas as escrituras quebram este silêncio em algumas das suas conexões. Por exemplo, depois dos 12 anos, temos algumas informações dos 18 anos de silêncio, como são chamados por alguns assim. Em Lucas capítulo 2, verso 52, está escrito: crescia Jesus em estatura, ou seja, de um bebê, passou para toda a sua infância, adolescência, e agora um jovem filho do carpinteiro e um jovem aplicado, dedicado para se tornar um jovem pregador. E em Lucas capítulo 4, verso 16, chegando a Nazaré, onde fora criado. Estas duas passagens mostram claramente o espaço de tempo da vida de Cristo dos 12 aos 30 anos. Jesus ficou ali em silêncio, ele desaparece do cenário aos 12 anos e só reaparece aos 30 anos. E quando ele reaparece com muita segurança, firmeza e muito conhecimento para poder responder todos os questionamentos, as indagações dos religiosos que faziam perguntas capciosas para que ele pudesse contradizer em seus ensinamentos, e ele tinha resposta, e ele respondia geralmente, na maioria das vezes, com uma outra pergunta que fazia com que os seus inimigos religiosos, os seus inimigos críticos se calassem. Seu desenvolvimento mental. Então, estamos no quarto desenvolvimento. Desenvolvimento normal, já falamos. O físico, a terceira referência. Agora nós vamos falar sobre o seu desenvolvimento mental. E crescia Jesus em sabedoria. Lucas capítulo 2, versículo 52. A humanidade de Jesus passou por diversos estágios de desenvolvimento, como qualquer outro membro da raça humana, da infância à juventude, e da juventude à idade adulta, e daí até atingir a varão perfeito à medida da estatura completa, como está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 13. Seu crescimento social, Lucas 2:52. E crescia Jesus em graça para com os homens. Jesus, ele era social e sociável. A heresia docêntica floresceu em alguns quadrantes da igreja primitiva, como já tivemos ocasião para ver. O docetismo ensinava que Jesus era apenas um homem na aparência, mas as escrituras e o argumento do próprio ser nos ensinam que ele não só era divino, mas que também era humano, e como homem participou da vida social dentro dos limites da provação divina. Ele foi a um casamento em Caná da Galileia, conforme está escrito em João capítulo 2, versículo 1 em diante, e participou de diversos jantares em casa de amigos mais íntimos. Isso a gente vê em Mateus capítulo 9, versículos 11, Lucas 19, do 1 ao 10, Apocalipse capítulo 3 e 20, etc. Ou seja, a Bíblia menciona Jesus Cristo em meio a outras pessoas, se associando a outras pessoas, ou seja, tendo um convívio social. Visto como homens participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, mostrando o seu lado humano. Hebreus capítulo 2, verso 14. Estamos falando sobre o crescimento social de Jesus dentro da matéria de Cristologia. Seu desenvolvimento espiritual. E crescia Jesus em graça para com Deus.
Lucas capítulo 2, versículo 52. Parece claro, entretanto, pelas Escrituras que devemos atribuir, como já o fizemos anteriormente, e que o crescimento e o desenvolvimento de Jesus em graça para com Deus está ligado também à observação das leis da natureza, da educação que recebeu em seu lar piedoso. Outro sim, as instruções recebidas no templo por sacerdotes piedosos, conforme Salmos 27:4, Lucas 1, 5 e 6. Anote aí, essa referência bíblica é muito importante, por seu próprio estudo das Escrituras e, sobretudo, pela sua íntima comunhão com o Pai. Assim, ele atingiu a verdadeira estatura de um servo ideal, ainda que era o Senhor de todos. É o que diz a Bíblia em Atos capítulos 10, verso 36 e Filipenses 5 e 11, para que você possa meditar com tranquilidade e ter aí essa confirmação bíblica a respeito do desenvolvimento espiritual de Jesus. Seu desenvolvimento intelectual. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Lucas capítulo 2, versículos 46 e 47. Segundo informações de então, os meninos judeus aos 13 anos abandonavam a infância, mesmo que não fossem capazes de discutir como o menino Jesus, com os doutores da lei, reunidos nos átrios do templo. A partir dessa época, exigia-se deles, como dos adultos em geral, que recitassem 3 vezes por dia a famosa oração Shema Israel, em que todo o crente deve proclamar sua fé no Deus único e verdadeiro. Então, a partir daí, o jovem hebreu era considerado um adepto ao conhecimento geral do mundo intelectual, especialmente a cultura e costumes gregos helenizados. Nosso Senhor, sem dúvida, foi um destes jovens exemplares, pois com apenas 12 anos podia responder aos sábios escribas de seus dias e com eles argumentar. Dele se podia dizer: nunca homem algum assim falou, ou falou assim como este homem. Testemunha de críticos e de pessoas que não eram seguidores de Jesus. Esse é o depoimento, né? Então, olha só o que as pessoas falavam a respeito dele e seu discurso. João capítulo 7, versículo 46. Você pode conferir aí na sua Bíblia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Mateus capítulo 2, verso 23. Nazaré era uma cidade da Galileia, onde moravam José e Maria e onde Jesus passou os primeiros 30 anos de sua vida. Mateus capítulo 2, versos 23, Marcos capítulo 1, versículo 9 e também Lucas capítulo 2, versos 39 e 51. Depois que iniciou sua carreira pública, Jesus foi rejeitado 2 vezes pelos seus contemporâneos. Lucas capítulo 4, versículo 29, Mateus 13, 57. Natanael perguntou: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. João capítulo 1, versículo 46, você pode confirmar este fato. Nazaré atualmente é uma cidade de aproximadamente 25 mil habitantes. Chama-se pelo nome árabe En-Nazira, antiga Nazaré. Jesus foi chamado Nazareno por várias vezes. Leia o que está escrito em Mateus capítulo 2, versos 23, 26 e 71, e Atos 2 e 22, Atos 3 e 6, Atos 6 e 14 e também Atos 6, 20 e 14 e Atos 22 e 8. Está aí as referências bíblicas de Jesus sendo conhecido, reconhecido e chamado de o Nazareno, porque ele era oriundo de Nazaré. Vale a pena dizer que Jesus
se preparou 30 anos adquirindo conhecimento com muita calma, com muita paciência, fincando suas raízes para que ele pudesse ter aí estabilidade, estrutura emocional, espiritual, intelectual, bíblica, né? Estrutura das escrituras, conhecimento para que ele pudesse suportar os 3 anos a 3 anos e meio de ministério. Então foram 30 anos de preparação para 3 anos e um pouco mais de sucesso. Ao contrário de muitas pessoas que querem se preparar em 3 anos e querem ter 30 anos de sucesso. Então, para ter sucesso, é necessário que haja preparação. Preparação é importantíssimo para um ministério profíncuo e de sucesso e produzido, né? Produtivo, vamos dizer assim. Então é necessário que você tenha base bíblica, muita base bíblica, para que você possa ter cada vez mais o seu ministério firmado, fincado na palavra de Deus, de maneira que você não se abale com nenhum tipo de crítica ou de afronta e você esteja apto e preparado a responder quando for questionado sobre a sua fé. O Testemunho de João Batista, página de número 22. Você que ainda não adquiriu o livro, adquira agora mesmo. Página de número 22, o Testemunho de João Batista. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. E João testificou dizendo: Eu via o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele no batismo de Jesus. João capítulo 1, versos 34. Estamos aqui com o nosso conteúdo programático em nossas mãos, que é o livro de Cristologia. A matéria é esta mesma que estamos citando e, claro, sempre com referências bíblicas, tendo a Bíblia como nosso livro de regra de fé e prática. E vamos aprendendo. O profeta João Batista foi o maior apologista de Cristo. João Batista fez questão de falar aos sacerdotes e levitas enviados pelos judeus de Jerusalém para lhe perguntarem sobre a sua procedência, que não era o Messias, tão esperado por todos, mas somente o arauto, ou seja, o que anunciava a chegada do Salvador do mundo. O que vem depois de mim é antes de mim. Quando lemos Lucas capítulo 1, versículo 37, constataremos que João Batista, como ser humano, era mais velho que Jesus, em torno de 6 meses, conforme as palavras do anjo Gabriel. Eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Os maiores nascimentos da Bíblia Sagrada foram de mulheres estéreis, mulheres que não tinham condições de dar à luz, e Deus abriu a madre para que ela gerasse. Então os maiores nascimentos mais assim acentuados na Bíblia foram de mulheres estéreis. Isso mostra que Deus não faz nada por um acaso e situações difíceis acontecem para que o nome dele seja glorificado. Continuemos. Se levamos em consideração a concepção de Cristo, Deus sim, no versículo 38, quando Maria declarou a sua aceitação de ser mãe do Salvador. Por isso, não é um paradoxo a afirmação do filho do sacerdote Zacarias: o que vem depois de mim é antes de mim, pois ele se refere à existência eterna do Verbo divino. Mencionamos na nota ou nas notas de exposições anterior que o verbo é pré-existente, ou seja, ele é Deus antes de estabelecer todas as coisas. João capítulo 1, versículo 3. Você pode conferir. Participou da criação do homem em Gênesis capítulo 1, versos 26. Confundiu a língua humana em Gênesis capítulo 11, versículo 7. Apareceu pré-encarnado, acompanhado de 2 anjos a Abraão em Gênesis capítulo 18, verso 1 ao 3, e salvou os 3 companheiros de Daniel de serem mortos na fornalha ardente
de Nabucodonosor em Daniel capítulo 3, versículos 24 e 25. Ele é chamado de o quarto homem da fornalha. Jesus aparece ali de maneira teofânica. Já dissemos isso em uma outra aula anterior. Eis o Cordeiro de Deus. No dia seguinte, João viu a Jesus que tinha para ele e disse... no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. O artigo definido o determina que o Cordeiro é específico, único e exclusivo, imaculado, indiferente dos que foram imolados antes dele, pois eram terrenos, irracionais, incapazes, portanto, de nos justificar diante do Senhor. Os cordeiros que morreram antes de Cristo, os animais, eles não eram o suficiente para que o sacrifício fosse válido e atingisse e abrangesse o passado, o presente e o futuro. Ele não tinha essa abrangência, por isso morreram muitos cordeiros, ao passo que o Cordeiro de Deus, quando ele é imolado na cruz do Calvário, o seu sacrifício abrange a todos, abrangendo também o passado, o presente e o futuro de cada um. A Vulgata Latina de Jerônimo registra com clareza esta expressão esse Agnus Dei, ou esse Agnus Dei, qui tolit peccatum mundi. Ok? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, essa expressão que eu usei aqui é na linguagem Vulgata Latina de Jerônimo. O Cordeiro substituto. No momento em que Abraão segurou o facão para imolar o seu próprio filho, bradou uma voz do céu e disse-lhe que não fizesse tal coisa, pois aquele pedido fora feito para constatar apenas a sua obediência, a fim de que Deus pudesse consolidar de uma vez por todas a bênção que ele fizera em Harã, Gênesis capítulo 12 e versículo 2. O que esse ato tem a ver com cristologia? Se foi no Antigo Testamento, se foi com Abraão e Isaac. É porque ali foi uma tipologia, foi um simbolismo do que aconteceria no Novo Testamento. Abraão representando Deus, Isaac representando nós pecadores e o Cordeiro que apareceu representando Cristo que foi imolado em lugar de Isaac. Tudo estava programado, tudo estava nos planos de Deus para que acontecesse a execução da salvação para a humanidade quando Jesus viria na plenitude dos tempos, conforme está registrado no livro de Gálatas. Declaram alguns estudiosos que aquela voz identificada como a do anjo do Senhor, de Gênesis 22 e 11, é a do próprio Jesus pré-encarnado por causa da seguinte expressão: não me negaste o teu próprio filho. Gênesis capítulo 12, verso 12. Veja lá, confira e marque na sua Bíblia. Cristo apresenta este Cordeiro substituto, pois não éramos capazes de nos salvar devido às nossas injustiças. Salmos 14, 3, Romanos 3 e 10. O salário do pecado é a morte, né? Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o versículo central da Bíblia, né? No sentido de que se toda a Bíblia fosse resumida, poderia ser resumida neste versículo, João 3 e 16, o suficiente para a salvação de todo e qualquer humano pecador consciente. Porém, para que isso acontecesse, era necessário que o Verbo encarnasse, morresse e ressuscitasse como nossa Páscoa. Isaías capítulo 53 e verso de número 7. Fontes de informações sobre a pessoa de Jesus. As fontes de informações sobre a pessoa de Jesus são divididas em dois grupos, judaicas e pagãs. Estas duas fontes são muito restritas em seus valores. As fontes pagãs de mais importância são três: o historiador romano Plínio, o historiador romano Seutônio e o historiador romano Tácito.
Estas 3 fontes foram escritas na segunda década do século II. Fontes que falam, que tratam a respeito da pessoa de Jesus. E as principais fontes judaicas são Flávio Joséfo, historiador judeu, e o Talmud, Doutrina e Jurisprudência da Lei Mosaica. Estas fontes falam muito pouco sobre Jesus, mas é o suficiente para provar a evidência dos escritos sagrados. Elas dizem que Jesus era um homem bom, reuniu discípulos, realizou curas e foi condenado à morte por Pôncio Pilatos. Então são informações e fontes históricas que coadunam com aquilo que a Bíblia diz, provando a existência de um Jesus humano e que ele realmente esteve entre nós. Fontes cristãs não bíblicas. As fontes cristãs se dividem em 2 partes, as fontes cristãs bíblicas e as não bíblicas. Fontes cristãs não bíblicas. As fontes cristãs não bíblicas, na sua maior parte, são os evangélicos apócrifos, escritos não inspirados por Deus, que têm aí um valor apenas histórico, que datam de 150 a 350 depois de Cristo, e também dos ágrafos, ou palavras de Jesus, não escritas supostamente verídicas, que se acham nos evangelhos canônicos, cujo valor é incerto, é duvidoso. São eles: o Evangelho da Infância, segundo Tomé, o Evangelho da Verdade e o Evangelho segundo Tomé. É importante que você saiba que existem essas fontes não bíblicas. Pesquise, conheça, e também não é importante que você cite isso em algumas pregações para não confundir a mente dos seus receptores e você possa falar sobre isso, conhecer, comentar, compartilhar e discutir sobre o assunto com pessoas que estudam, que analisam conhecimentos mais aprofundados dentro da teologia, ok? Para que você não se torne aí uma pessoa mal interpretada, trazendo assuntos que a maioria das pessoas não conhecem e, por não conhecer, vão achá-la como, ou taxá-lo como um herege, ok? Muito cuidado. Nem tudo que você aprende você deve pregar, porque algumas pessoas não estão preparadas para ouvir a profundidade daquilo que você aprendeu. Certas coisas é bom você guardar para si mesmo e outras coisas compartilhar com quem realmente tem um nível de conhecimento como o seu ou maior, para que você não sirva de pedra de escândalo para outras pessoas naquilo que você vai dizer. Então, assimile, absorva, conheça, é muito bom, mas existem coisas que você é bom guardar, deixar para o momento certo, numa ocasião certa, você compartilhar com alguém que vai lhe compreender e até contribuir para o seu crescimento e o seu conhecimento maior. Fonte bíblica cristã. As fontes cristãs bíblicas tratam-se de todo o Novo Testamento e podem ser divididas em várias partes, desde os evangelhos até o Apocalipse. As principais fontes de informação cristãs são os evangelhos canônicos, que são geralmente divididos em 2 grupos, os sinóticos e João. E sinóticos são os evangelhos com pontos de vista semelhantes, são eles Mateus, Marcos e Lucas. Acreditam que Mateus e Lucas escreveram baseados no livro de Marcos e em outras fontes de informação ou de informações. Livros sinóticos são aqueles que dão uma visão panorâmica a respeito da vida de Jesus. O evangelista Mateus, Marcos e Lucas escreveram a respeito de Jesus, para que você possa entender como eles narram o mesmo episódio em diferentes narrativas. É como se você entendesse que os 3, cada um deles, fossem um fotógrafo. Um fotografou o episódio ou Jesus de frente, o outro de lado e o outro de costas. Por isso que em alguns casos na Bíblia você vê a passagem bíblica dizendo: e entrando Jesus em Jericó. O outro evangelista dizendo: e saindo Jesus de Jericó. Pera lá, ele estava entrando ou ele estava saindo? Era o mesmo episódio, porém no ponto de vista de um e o ponto de vista de outro. O ponto de vista
de cada um, né, fez com que ele escrevesse de uma maneira diferente. Lembrando uma frase interessante aqui para você, para o senhor, para a senhora. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Dependendo do ângulo em que você está, você vai ter uma visão. Dependendo do outro ângulo que você está, você vai ter uma outra visão, sendo o mesmo fato, ok? Então a Bíblia não contradiz a si mesma, era o mesmo episódio, mas numa visão diferenciada por cada um ter o seu olhar ou apontar a sua câmera para o rosto de Cristo de um ponto de vista totalmente ali diferente um do outro, ok? Mas o episódio era o mesmo. Estamos então agora na página de número 25. Vamos falar sobre as duas naturezas de Cristo. Falsas teorias sobre a dupla natureza de Cristo. Estamos na aula de Cristologia. Inscreva-se no canal, você que ainda não se inscreveu. Compartilhe o máximo que você puder nos grupos, para que outras pessoas sejam alcançadas por este conhecimento. Clique aí no curtir e no sininho para que você receba as notificações quando nós estivermos postando um novo vídeo. E clicando no joinha, você vai estar contribuindo para que o YouTube possa levar esse vídeo para outras pessoas, tá bom? Essa aula. E o que os homens têm pensado a respeito de Jesus no decorrer dos anos? Várias opiniões surgiram entre os religiosos, intelectuais e filósofos dos primeiros séculos do cristianismo. Veremos algumas teorias: os arianos, os nestorianos, os ebionistas, os gnósticos, ok? E vamos ver o que eles dizem aí. Os arianos eram seguidores de Ario, um presbítero de Alexandria, no Egito, no final do século II, depois de Cristo. Sua teoria constituía em negar a integridade e perfeição da natureza de Cristo. Depois, outra falsa teoria sobre a dupla natureza de Cristo eram os nestorianos. Eram discípulos de Nestório, patriarca de Constantinopla. Os nestorianos negavam a união verdadeira entre as duas naturezas de Cristo. Eles atribuíam a Cristo duas partes ou divisões, uma humana e outra divina, como se Cristo tivesse duas personalidades distintas, como se Jesus fosse bipolar, né? Só para você ter uma ideia. Uma hora ele estava com uma natureza, outra hora ele estava com outra natureza. Sendo que, na verdade, né, Jesus era 100% homem e 100% Deus, mas ele tinha uma só personalidade, ok? Ele era uma pessoa. Os ebionistas surgiram no início do século II depois de Cristo, desenvolveram-se de uma ramificação do cristianismo judaico e tentavam explicar a pessoa de Jesus conforme ideias judaicas preconcebidas sobre a natureza de Deus. Aquele grupo não aceitava a deidade de Jesus. Para eles, o monoteísmo significava que somente o Pai era Deus. Em outras palavras, eles consideravam Jesus um homem comum, gerado por Maria e José. Então, esta teoria era a teoria dos ebionitas. Os gnósticos surgiram no mesmo período dos ebionistas e eram subdivididos em grupos distintos de acordo com suas crenças. De modo geral, eles negavam a realidade do corpo de Cristo porque consideravam a matéria inerentemente má. Por isso, de acordo com a interpretação deles, seria impossível que o Cristo de Deus tivesse um corpo real. Eles não admitiam que o Verbo divino pudesse encarnar-se de acordo com João capítulo 1, verso 14. Os gnósticos causaram muitos danos à igreja primitiva, mas não invalidaram a verdadeira doutrina. Jesus teve um corpo real, nascido de mulher, porém gerado pelo Espírito Santo e ponto final. Mateus capítulo 1, versículo de número 20. Então aqui nós vemos as falsas teorias sobre a dupla natureza de Cristo, os arianos, os nestorianos, os ebionistas, os gnósticos. Agora, o que a Bíblia ensina sobre a dupla natureza de Cristo? Segundo os ensinos da Bíblia,
há uma só personalidade em Cristo, mas duas naturezas, a humana e a divina, mas elas eram de tal modo unidas e relacionadas que formavam uma única personalidade. O autor da Epístola aos Hebreus escreveu: "E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Cristo, participou das mesmas coisas." Hebreus capítulo 2 e verso 14. Ao assumir a humanidade, sendo Deus, ele uniu a sua divindade para ser uma pessoa especial. Leia também 1 Timóteo capítulo 3 e verso 16. A natureza divina de Cristo. Pedro confirmou a natureza divina de Cristo quando disse: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo", em Mateus capítulo 16 e verso 16. Esta declaração é repetida diversas vezes nos evangelhos. Exemplo: após presenciarem o poder de Cristo controlando o mar embravecido, os discípulos o adoraram e exclamaram: "Verdadeiramente és o Filho de Deus." Mateus capítulo 14, verso 33. O próprio Jesus afirmou a sua deidade ao declarar: "Quem me vê a mim, vê o Pai." João capítulo 14, verso 9. "E eu e o Pai somos um." João capítulo 10, versículo 30. Leia também Mateus capítulo 2, versículo 2 e 11, Mateus capítulo 14, verso 33 e Mateus 28, verso 9. Jesus exerceu sua autoridade divina ao perdoar pecados. Até os demônios reconheceram a divindade de Jesus ao gritarem. Leia Marcos capítulo 2, versículo 1 ao 12. E também Mateus 8 e 29. "Que temos contigo, Jesus, Filho de Deus?" disseram os demônios. Naquela ocasião, aqueles em todos os tempos que se encontram com Cristo ressurreto prostraram-se em adoração diante dele, exclamando: "Meu Senhor e meu Deus!" Muitas qualidades inerentes a Deus também são atribuídas a Cristo. Nem homens, nem anjos as possuem, porque são apenas criaturas. Veja alguns exemplos que eu vou citar aqui para vocês. Apocalipse capítulo 22 e verso 13 fala sobre a eternidade de Cristo. A sua onisciência nós encontramos João capítulo 16 e 30, capítulo 21 e 17, Apocalipse capítulo 2, versículo 2 e o versículo 19. Sobre a onipresença, nós encontramos registrado na Bíblia Sagrada em Mateus capítulo 28, versículo 20 e Efésios 1 e 21. Sobre a sua onipotência, João 1 e 3, Efésios 1 e 22, Colossenses 1 e 17, Hebreus capítulo 1, versículo 3, Apocalipse 1 e 8 e Apocalipse 17 e 14, ok? Continuando, a natureza divina de Cristo, agora vamos falar sobre a natureza humana de Cristo. Por diversas vezes, o Messias referiu-se a si mesmo como Filho do Homem, para confirmar a sua humanidade. Ele possuía os elementos essenciais da natureza humana, isto é, um corpo natural e uma alma racional. Tinha uma mente humana e outras características pertinentes ao ser humano, como fome, sede, cansaço, ansiedade, desapontamentos e etc. Leia Marcos capítulo 2 e verso 16 e João 4 e verso 6. Pedro, ao testemunhar de Cristo no dia de Pentecostes, apresentou-o como Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus. Atos capítulo 2 e versos 22. Da mesma forma, o apóstolo Paulo, fortalecendo a doutrina da dupla natureza de Cristo, fez a seguinte declaração: "Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem." 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Jesus como homem.
Estamos falando da sua natureza divina, estamos na matéria de Cristologia. Seja bem-vindo ao canal Teológico Voz Profética. Jesus como homem teve fome, Mateus capítulo 4, versos 2. Teve sede, João 19 e 26. Teve cansaço, pessoal, João 4 e 6. Teve tristeza, porque Jesus chorou, em João 11 e 35. Teve agonia, Lucas capítulo 22 e versos 44. Cristo como Deus, ele disse, eu sou o pão da vida, João capítulo 6 e verso 35. Ele é a água da vida, Apocalipse 22 e verso 17. Eu vos aliviarei, Mateus capítulo 11, versículo 28. Ele enxugará nossas lágrimas, Apocalipse capítulo 7, verso 17. Ele é a nossa alegria, Mateus capítulo 5, verso 12. Então aqui a gente apresenta essas referências bíblicas para você, Cristo como Deus. Síntese final. A verdade, pois, é que na pessoa única do Senhor Jesus Cristo habitam uma natureza plenamente divina e outra plenamente humana, sem se confundirem. Ele é verdadeiramente pleno Deus e pleno ser humano. Céu e terra juntos, na mais admirável de todas as pessoas. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Glória a Deus e aleluia. Página de número 29. Vamos falar agora sobre a aparência pessoal de Cristo. Tá vendo aí? Estamos na aula de Cristologia, seguindo o nosso conteúdo programático para sua informação e para sua formação teológica. Vamos falar agora sobre o retrato do Salvador, sobre a aparência pessoal ou traços físicos propriamente ditos de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem sido indagado pela imaginação humana no decorrer dos séculos que se passaram de sua existência terrena. Com toda a probabilidade, os quadros convencionais de Jesus estão longe de transmitir sua verdadeira aparência. Todos os artistas seguem o estilo grego, mas Jesus era judeu. Sua aparência pessoal não tornou ou não tomou menção particular nas Escrituras, como talvez, segundo nós, gostamos de aniquilar que as coisas tivessem tomado. Ou de aquilatar, melhor dizendo, lendo melhor, né? Aquilatar que as coisas tivessem tomado. Há poucas alusões à sua aparência pessoal. Evidentemente, a pessoa de Jesus, em seu estado terreno, não era para ser objeto de contemplação ou forma de representação, mas sim de adoração. A mulher samaritana reconheceu que Jesus era judeu por seus traços físicos ou por seu sotaque galileu. Para ela, ele não passava de um judeu comum, pelo menos quando começou a conversa entre os dois. Não há base bíblica para alguém desenhar Cristo com uma auréola por sobre a cabeça, como os artistas fazem. Sua vida pura, sem dúvida, dava-lhe uma aparência distinta, mas, necessariamente, essa aparência não ultrapassava os limites da sua humanidade. Em tudo, diz a Bíblia, convinha que fosse semelhante aos irmãos. Hebreus capítulo 2, versículo 17. Quando nosso Senhor se humanizou, passou a possuir uma verdadeira aparência humana, pois foi feito e achado na forma de homem. Está escrito em Filipenses capítulos 2, versos 7 e 8. O profeta Isaías, 7 séculos antes, semelhante aos homens, descreve sua aparência quando ele se encontrava nos braços da cruz, dizendo: não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Isaías 53 e verso 2. Jesus foi previsto por Isaías 720 anos
antes dele surgir, nascer e vir ao mundo. Entretanto, devemos ter em mente que o profeta está contemplando aí Cristo no Calvário, onde seu parecer estava desfigurado pela dor e pelo sofrimento e não sua aparência física propriamente dita. O Salmo 45, verso 2, descreve o perfil da aparência de Cristo em termos admiráveis. Então ele diz: tu é mais formoso do que os filhos dos homens. E no livro de Cantares de Salomão se diz que ele é extremamente formoso nos seguintes termos: o meu amado é cândido e ribucundo, a sua cabeça é como o ouro mais apurado, e os seus cabelos são crespos, pretos como o corvo, e os seus olhos são como os das pombas junto às correntes das águas, lavados em leite, postos em engaste. As suas faces são como um canteiro de bálsamo, como colinas de ervas aromáticas, e os seus lábios são como lírios que gotejam mirra. As suas mãos são como anéis de ouro que têm engastadas as turquesas. O seu ventre como alvo marfim coberto de safiras, as suas pernas como colunas de mármore fundadas sobre bases de ouro puro, o seu parecer como Líbano, excelente como os cedros. Cantares de Salomão, capítulo 5, versículos 10 ao 15, retratando de fato Jesus de uma forma poética, em uma poesia rural e hebraica, para que você possa entender esse linguajar. Quanto mais você entender de ruralidade e sobre a poesia hebraica, mais você vai entender o sentido dos elogios poéticos de Salomão, conforme lemos aqui no capítulo de número 5, do 10 ao 15. É um linguajar totalmente diferente dos dias de hoje, para que possamos entender, mas aqui são elogios que são usados, coisas visíveis e conhecidas para expressar a beleza do Messias, a beleza humana. O profeta Isaías também descreve o relance um pouco a formosura de relance. O profeta Isaías também descreve de relance um pouco a formosura de Cristo quando diz: os teus olhos verão o Rei na sua formosura e verão a terra que está longe. Isaías menciona esta referência em seu capítulo de número 33 e verso 17. Segundo a tradição sobre a aparência de nosso Senhor Jesus, a mais antiga descrição lendária data do IV século e é uma carta atribuída a Públio Lentulus, amigo de Pilatos, escrita ao Senado romano. Não é autêntica. Temos abaixo uma parte dela transcrita com seguinte teor: atualmente apareceu um homem revestido de grandes poderes, seu nome é Jesus, seus discípulos chamam-no Filho de Deus, é de estatura nobre e bem proporcional seu rosto, cheio de bondade, todavia firme, de modo que os que veem amam-no e temem-no. Seus cabelos têm a cor do vinho, estirados em seu lustro, mas a partir do nível dos ouvidos são anelados e brilhosos. Sua testa lisa e macia, suas faces não têm falha, realçadas por um rubor moderado, seu semblante é franco e bondoso. O nariz e a boca não têm defeito algum, sua barba é cheia, da mesma cor dos cabelos, seus olhos azuis e brilhantes em extremo. Reprovado ou censurado, é formidável, exortando e ensinando, é gentil e de linguagem afável. Ninguém o tem visto rir, porém, muitos ao contrário têm-no visto chorar. Esbelto e alto de porte, suas mãos são belas e finas. No falar é ponderado, grave, pouco dado à loquacidade, excede a maioria dos homens em beleza. Esta carta é encontrada em outros termos, assim não é possível assegurar quais seus termos quando escritas. Todavia, não se pode negar veracidade de seus dizeres, talvez até prejudicados pelas traduções.
ela, numa outra cópia, diz o seguinte: o governador da Judéia, Públio Lentulo, ao César Romano soube, ó César, que desejavas ter conhecimento do que passo a dizer-te. Há aqui um homem chamado Jesus Cristo, a quem o povo chama profeta, e seus discípulos afirmam ser o Filho de Deus, Criador do céu e da terra. Realmente, ó César, dizendo o governador da Judéia, Públio, a César, todos os dias chegam notícias das maravilhas deste Cristo. Para dizer-te, em poucas palavras, ele ressuscita mortos, cura doentes e surpreende toda Jerusalém. Belo e de aspecto insinuante, é uma figura tão majestosa que todos o amam irresistivelmente. Sua fisionomia, de uma beleza incomparável, revela meiguice e ao mesmo tempo uma tal dignidade que, ao olhar para ele, cada qual se sente obrigado a amá-lo e a temê-lo ao mesmo tempo. O cabelo dele, até a altura das orelhas, é da cor das searas maduras e daí aos ombros. É loiro, muito claro e brilhante. É apartado ao meio por uma risca ao uso dos nazarenos. A barba é da cor dos cabelos e não muito larga e também dividida ao meio. O olhar é profundo e grave. As pupilas parecem raios do sol. Ninguém pode fitar-lhe o rosto deslumbrante. Ele é o mais belo homem que imaginar se possa, e muito semelhante à sua mãe, e mais formosa figura de mulher que até hoje apareceu nesta terra. Nunca foi visto sorrindo, mas já foi visto chorando várias vezes. As mãos e os braços são de uma grandeza, de uma grande beleza. Faz-se amigo de todos e mostra-se alegre. Quando repreende, apavora. Quando adverte, faz chorar. Toda a gente acha a conversação dele muito agradável e sedutora. É raro vê-lo em público e quando aparece é sempre com grande modéstia. Se Vossa Majestade, ó César, deseja vê-lo, avise-me que eu logo o enviarei. Nunca estudou, mas é senhor de todas as ciências, anda com a cabeça descoberta e quase descalço. Muitas pessoas, quando o veem de longe, escarnecem dele, mas quando ele se aproxima e estão na sua frente, então tremem e admiram-no. Que carta longa! E ainda tem mais, gente. Você que quer saber maiores detalhes, adquira o livro. É a página 31, 32 e 33 falando sobre a aparência de Cristo dentro da matéria de Cristologia. Aqui na aula de Teologia nós vamos ficando por aqui e vamos dar continuidade à lição de número 3. Cristo é superior aos anjos, ok? E você que ainda não adquiriu o livro, adquira agora mesmo. Todos estes livros podem chegar aí na sua casa, no seu endereço. São 20 livros do curso básico de teologia, são 30 livros do curso médio, são 40 livros do curso de bacharel em teologia. São livros com conhecimento bíblico profundo, detalhado, para que você possa aprender mais e mais, se informar e se formar em teologia para a sua vocação ministerial, para você desenvolver o seu trabalho espiritual aí onde você congrega ou para onde Deus lhe enviar, para que você possa ser um obreiro aprovado que maneja bem a espada do Espírito. Teologia não esfria ninguém. O que esfria o cristão, o crente, é falta de oração. Através da palavra você se relaciona com Deus, você conhece a boa, perfeita e agradável vontade dele. Através da oração você se aproxima de Deus. Através da palavra, através da oração, jejum, consagração, obediência, relacionamento, uma convivência com a palavra de Deus e com Deus da palavra vai lhe trazer, vai lhe proporcionar
intimidade com o Eterno. É isso que você quer? É isso que você precisa? Então estude conosco, só vai somar, só vai complementar na sua vida espiritual e através deste conhecimento você vai abençoar várias outras vidas. Eu quero mostrar para você aqui agora o nosso currículo, tá vendo aqui? Este é o nosso currículo, não sei se dá para você ver aí. Pessoal, esse é o nosso currículo do curso básico, médio e bacharel. Você pode adquirir esses livros de uma maneira muito fácil, valor único. É só você entrar em contato comigo no telefone que aparece aí na descrição deste vídeo, tá bom? Deus abençoe a sua vida, inscreva-se no canal e até a próxima aula. A paz do Senhor, Deus abençoe!